Second Life Ranker. Capítulo 6, Tutorial 4. Yonvou não sabia o que fazer com este misterioso comerciante. Ele tinha acabado de dizer o esconde-esconde e o crédulo. Ele não conseguia ler a expressão do comerciante por causa do tecido que envolvia seu rosto, mas o comerciante parecia estar gostando da situação. Yonvou franziu a testa. Tenho sido complacente demais. Assim como os guardiões, o misterioso comerciante foi proibido de interferir com os jogadores, e foi por isso que ele não machucou Yonvou. Mas, embora estivesse exausto, eu não deveria ter dormido assim. 503, 20 e 19-53. Yonvou verificou a hora e viu que 12 horas se passaram desde que ele chegou à base. Levou cerca de 1 dia e 10 horas para passar pela primeira metade da sessão A. No total, aproximadamente 46 horas se passaram desde que ele chegou ao tutorial. Foi muito rápido para um jogador solo, e era evidente porque ele estava tão exausto. Ele passou pela primeira sessão, embora estivesse à beira de um colapso. No entanto, Yonvou não gostou de sua situação. Ele sabia que descansar o suficiente era necessário após qualquer treinamento intensivo, para permitir o crescimento, já que o corpo humano não era uma máquina. Na verdade, até mesmo as máquinas precisavam de bastante descanso, para evitar o superaquecimento. Mas Yonvou não podia pagar por isso agora. A torre era nada menos que um campo de batalha e, em um campo de batalha, não havia espaço para descanso. Ele tinha que ser cauteloso com os inimigos que poderiam chegar de qualquer lugar a qualquer momento. Mesmo que não houvesse nenhuma flecha de aço no ponto de chegada, era um lugar onde outros jogadores podiam entrar livremente. Ainda que ele estivesse seguro com o misterioso comerciante, ele não poderia dizer o mesmo sobre os outros jogadores. Por mais que eu estivesse muito exausto, Yonvou reuniu seus pensamentos. Ele teve que admitir que ficou entediado depois de ficar algum tempo longe do campo de batalha. Visto isso, decidiu se aprimorar e voltar a ser quem ele tinha sido, Caim. Yonvou abriu os olhos enquanto pensava em seu antigo codinome, que ele não usava mais. Seus olhos brilharam com determinação fria. Uma estranha expressão apareceu no rosto do misterioso comerciante, embora estivesse obscurecida por suas roupas. Ele pareceu notar uma grande mudança na atitude de Yonvou depois de alguma luta mental. Sendo assim, ele perguntou com um leve sorriso, e no caminho para cá, você descobriu que precisava de algo, senhor? Sou um comerciante que vende de tudo. Se você precisar de algo, basta dar um nome. Precisa de algum artefatos ou escravos? Eu também tenho informações. Vou vendê-los por um bom preço. O misterioso comerciante sacudiu o dedo levemente, e uma janela apareceu na frente de Yonvou, mostrando os itens que ele tinha à venda, os quais foram divididos em diferentes categorias. Yonvou estalou levemente a língua ao tocar a janela. Veneno da medusa, chifre da cabra da montanha dourada, olho esquerdo de Tiamat e pesadelo de Valpurgis também? Ele vende esses tipos de itens no tutorial? Isso é loucura. Os itens no topo da lista eram aqueles que os rankings atacariam com fervor nos andares superiores da torre. A lista tinha itens que poderiam facilmente ajudar alguém a completar o tutorial, mas eles estavam fora de alcance. Não havia como alguém que passasse pelo tutorial pudesse pagar por qualquer um deles. No entanto, ao rolar para baixo, ele encontrou itens mais baratos, alguns deles bons para iniciantes. Manual de esgrima estilo Arran, Introdução ao One Circle Magic, e Fórmula de Sucesso para a Feitiçaria Elemental. Esses livros de habilidades podem ser úteis. Mas eles exigem algum esforço para atingir a proficiência. Em particular, uma adaga chamada Presa Venenosa de Barma chamou a atenção de Yonvou. Presa Venenosa de Barma. Poder de ataque em 25. Um punhal feito a partir da fundição das presas de uma serpente que habita os pântanos de Barma. O veneno foi aplicado na ponta da adaga. O efeito do veneno é aleatório. É uma adaga que inflige maldições, não veneno. A arma amaldiçoaria seus alvos assim que os tocasse. Havia diferentes tipos de maldições em veneno, queimadura, congelamento, eletrocução, alucinação, atordoamento, cegueira e assim por diante. A maldição era imprevisível, se o alvo não conseguisse encontrar uma maneira de resistir à maldição aleatória, eles poderiam ser derrubados. Além disso, como foi feito com as presas de uma criatura mágica, Yonvou poderia continuar a usá-la mesmo depois de chegar aos andares superiores da torre. Se ele comprasse, ele seria capaz de usá-lo bem. No entanto, ele tirou os olhos da adaga e passou para os próximos itens. Seria bom ter, mas agora preciso focar no treinamento físico. Não há necessidade de depender de artefatos ainda. Muito tempo se passou enquanto ele navegava pela lista. Finalmente, ele parou. Achei. Reset Ticket. Você pode retornar a qualquer lugar que desejar. Yonvou olhou para o misterioso comerciante com um sorriso. Quanto é este? Somos comerciantes conscienciosos que só oferecem preços razoáveis. Nunca cobramos demais dos jogadores pelos itens de que precisam. Não roubamos quem não tem dinheiro. Seja breve. Seus pontos de atributo. Isso é tudo que você tem que pagar. Comerciantes conscienciosos? Yonvou colocou a mão na água mineral no final da lista. Água mineral.
Uma garrafa de água potável para matar sua sede. Certifique-se de trazer alguns com você. Preço: força 2. Água custa 2 pontos de força. Consciente? Yonvou ficou tão pasmo que começou a rir. Claro, ele poderia simplesmente ignorar a água e não comprá-la, mas os humanos precisavam de água para viver e não havia outra maneira de encontrar água potável ou comida durante o tutorial. 3 pontos de destreza pela comida de um dia. Mesmo se alguém trouxer comida e água suficientes de fora, esses suprimentos podem ser perdidos no caminho ou até mesmo roubados por outros jogadores. Além disso, jogadores que mal conseguiram passar pela sessão há muitas vezes se viram precisando de um equipamento melhor. Há uma sala do boss além deste ponto, então os jogadores não têm escolha a não ser se equipar para a luta. Os jogadores tinham que morder a bala e comprar itens do misterioso comerciante, mas então, com seus pontos de atributo diminuídos, a próxima luta seria ainda mais difícil. Logo, eles teriam que trocar os pontos de atributo que eles juntaram para comprar o próximo conjunto de equipamento, jogando-se em um ciclo vicioso. E aqui está ele, chamando-se um comerciante consciencioso. Ele não é melhor do que um ladrão. Yonvou sorriu um pouco. Eu não sei quem desenhou o tutorial, mas eles são realmente maus. Depois de fechar a janela da categoria, Yonvou disse: há algo que quero comprar. Sim. Diga. Em troca de todos os pontos de atributo que recebi da seção A, gostaria de comprar ingressos para redefinir a seção A. As regras não permitiam que os jogadores tentassem uma sessão mais uma vez, após limpá-la, mas, como o ticket poderia mandar um jogador de volta para qualquer local, um plano surgiu em sua mente. Se ele pudesse empilhar pontos de atributo, repetindo a sessão A diversas vezes, seria muito mais fácil prosseguir para o resto das sessões. Por um breve momento, os olhos do misterioso comerciante emitiram um brilho estranho. Eles estavam cheios de interesse. Você quer dizer os tickets de redefinição? Sim. Eu tenho, mas nunca encontrei ninguém interessado neles. Normalmente, os jogadores que sobrevivem à sessão A pedem coisas que possam tornar a próxima sessão mais fácil para eles, não algo que os faça passar pela sessão A novamente. Bem, eu tenho algo em mente. Se é o que você diz. O misterioso comerciante riu e depois bateu palmas, fazendo as prateleiras atrás dele desaparecerem. Os pontos de atributos adquiridos por meio da sessão A serão pagos em troca da compra. Você adquiriu o ticket de redefinição para a sessão AX10. Yonvou sentiu seu corpo murchar como um balão. O corpo endurecido pela batalha que ele havia desenvolvido parecia um sonho, e ele encontrou 10 bilhetes rosas em sua mão. É fácil usar os ingressos. Apenas rasgue uma passagem sempre que quiser e você será teletransportado para o local que deseja. Yonvou enfiou os ingressos no bolso. Eu irei usá-lo. Eu apreciaria se você fizesse. Eu devo ir embora agora. Espero que nos encontremos novamente. O misterioso comerciante se virou e desapareceu sem deixar vestígios. A sala também começou a desaparecer como uma onda, e Yonvou se viu em um lugar diferente. Ao contrário da passagem vazia pela qual ele passou, esta tinha dezenas de espantalhos em uma fileira. Também havia alguns jogadores à distância. 5 pessoas estavam disparando com todos os tipos de habilidades, lutando contra os espantalhos. Ele podia ouvir seus gritos de raiva. Estava claro que os espantalhos não eram fáceis de se lidar. Esta é a sala do chefe da seção A. Você quer entrar? Yonvou pegou um ticket. Ele queria experimentar a dificuldade do chefe, mas com sua condição atual, ficaria frito com apenas um erro. Ele rasgou a passagem sem qualquer hesitação. Vochospele abriu os olhos e se encontrou em um lugar familiar. Era a zona inicial da seção A. Ele puxou uma adaga da cintura e a segurou com a mão direita. Devo aumentar meus pontos de atributo o mais alto possível aqui. Desta vez, ele pretendia tornar a seção A inteiramente sua. Second Life Ranker. Capítulo 7 e Tutorial 6. Yonvou não sabia o que fazer com este misterioso comerciante. Ele tinha acabado de dizer o esconde-esconde e o crédulo. Ele não conseguia ler a expressão do comerciante por causa do tecido que envolvia seu rosto, mas o comerciante parecia estar gostando da situação. Yonvou franziu a testa. Tenho sido complacente demais. Assim como os guardiões, o misterioso comerciante foi proibido de interferir com os jogadores, e foi por isso que ele não machucou Yonvou. Mas, embora estivesse exausto, eu não deveria ter dormido assim. 503, 20 e 19_53. Yonvou verificou a hora e viu que 12 horas se passaram desde que ele chegou à base. Levou cerca de 1 dia e 10 horas para passar pela primeira metade da sessão A. No total, aproximadamente 46 horas se passaram desde que ele chegou ao tutorial. Foi muito rápido para um jogador solo, e era evidente porque ele estava tão exausto. Ele passou pela primeira sessão, embora estivesse à beira de um colapso. No entanto, Yonvou não gostou de sua situação. Ele sabia que descansar o suficiente era necessário após qualquer treinamento intensivo, para permitir o crescimento, já que o corpo humano não era uma máquina. Na verdade, até mesmo as máquinas precisavam de bastante descanso, para evitar o superaquecimento. Mas Yonvou não podia pagar por isso agora.
A torre era nada menos que um campo de batalha e, em um campo de batalha, não havia espaço para descanso. Ele tinha que ser cauteloso com os inimigos que poderiam chegar de qualquer lugar a qualquer momento. Mesmo que não houvesse nenhuma flecha de aço no ponto de chegada, era um lugar onde outros jogadores podiam entrar livremente. Ainda que ele estivesse seguro com o misterioso comerciante, ele não poderia dizer o mesmo sobre os outros jogadores. Por mais que eu estivesse muito exausto, Yonvou reuniu seus pensamentos. Ele teve que admitir que ficou entediado depois de ficar algum tempo longe do campo de batalha. Visto isso, decidiu se aprimorar e voltar a ser quem ele tinha sido, Caim. Yonvou abriu os olhos enquanto pensava em seu antigo codinome, que ele não usava mais. Seus olhos brilharam com determinação fria. Uma estranha expressão apareceu no rosto do misterioso comerciante, embora estivesse obscurecida por suas roupas. Ele pareceu notar uma grande mudança na atitude de Yonvou depois de alguma luta mental. Sendo assim, ele perguntou com um leve sorriso, e no caminho para cá, você descobriu que precisava de algo, senhor? Sou um comerciante que vende de tudo. Se você precisar de algo, basta dar um nome. Precisa de algum artefatos ou escravos? Eu também tenho informações. Vou vendê-los por um bom preço. O misterioso comerciante sacudiu o dedo levemente, e uma janela apareceu na frente de Yonvou, mostrando os itens que ele tinha à venda, os quais foram divididos em diferentes categorias. Yonvou estalou levemente a língua ao tocar a janela. Veneno da medusa, chifre da cabra da montanha dourada, olho esquerdo de Tiamat e pesadelo de Valpurgis também? Ele vende esses tipos de itens no tutorial? Isso é loucura. Os itens no topo da lista eram aqueles que os rankings atacariam com fervor nos andares superiores da torre. A lista tinha itens que poderiam facilmente ajudar alguém a completar o tutorial, mas eles estavam fora de alcance. Não havia como alguém que passasse pelo tutorial pudesse pagar por qualquer um deles. No entanto, ao rolar para baixo, ele encontrou itens mais baratos, alguns deles bons para iniciantes. Manual de esgrima estilo Arra, introdução ao One Circle Magic, e fórmula de sucesso para a feitiçaria elemental. Esses livros de habilidades podem ser úteis. Mas eles exigem algum esforço para atingir a proficiência. Em particular, uma adaga chamada Presa Venenosa de Barma chamou a atenção de Yonvou. Presa Venenosa de Barma. Poder de ataque, em 25. Um punhal feito a partir da fundição das presas de uma serpente que habita os pântanos de Barma. O veneno foi aplicado na ponta da adaga. O efeito do veneno é aleatório. É uma adaga que inflige maldições, não veneno. A arma amaldiçoaria seus alvos assim que os tocasse. Havia diferentes tipos de maldições e veneno, queimadura, congelamento, eletrocução, alucinação, atordoamento, cegueira e assim por diante. A maldição era imprevisível, se o alvo não conseguisse encontrar uma maneira de resistir à maldição aleatória, eles poderiam ser derrubados. Além disso, como foi feito com as presas de uma criatura mágica, Yonvou poderia continuar a usá-la mesmo depois de chegar aos andares superiores da torre. Se ele comprasse, ele seria capaz de usá-lo bem. No entanto, ele tirou os olhos da adaga e passou para os próximos itens. Seria bom ter, mas agora preciso focar no treinamento físico. Não há necessidade de depender de artefatos ainda. Muito tempo se passou enquanto ele navegava pela lista. Finalmente, ele parou. Achei. 355, 59 e 32_11. Svi. Svi. 15 flechas de aço voaram em Yonvou, mais do que o número normal. Isso porque Yonvou ativou, deliberadamente, mais armadilhas, correndo em zigue-zagues. Cada flecha veio de um ângulo diferente e em uma velocidade diferente. Anteriormente, seria impossível para Yonvou se esquivar deles confiando apenas em seus sentidos. Clang. Yonvou balançou sua adaga para acertar uma flecha na frente dele e girou, esticando a mão vazia para pegar outra flecha que passava por seu peito. Ao completar sua rotação, ele balançou a flecha para desviar outra que vinha em sua direção. Então, ele ergueu o pé esquerdo e chutou outra flecha que foi arremessada em direção ao seu tornozelo. Clang. Embora seus movimentos precisassem de muitas palavras para serem descritos, eles ocorreram em uma fração de segundo. Era algo além do que os humanos eram capazes, mas Yonvou não mostrou sinais de exaustão. Ele estava se dirigindo a situações cada vez mais perigosas por pura impaciência. Ele havia chegado a um ponto em que não precisava procurar conscientemente pelas flechas, pois podia imediatamente localizá-las com seus sentidos desenvolvidos. Além disso, seus reflexos intensificados tornaram mais fácil evitá-los. Ele não sentia mais dor quando puxou as flechas de aço de seu corpo. Yonvou parou de correr quando chegou ao ponto de chegada. Ele podia ouvir ruídos da sala do chefe à frente. A mesma coisa vinha acontecendo há dias. No entanto, Yonvou não prestou muita atenção na sala do chefe e verificou as horas. 351, 48, 11_78. Voo. Levei apenas 4 horas para passar. Foi uma melhora surpreendente, considerando que ele havia levado mais de 34 horas para passar na sessão em sua primeira tentativa. Com os tickets de reset, Yonvou avançou tremendamente pela sessão há várias vezes. Cada vez que ele redefinia a sessão, a posição, o tempo e a letalidade das armadilhas mudavam.
Portanto, durante suas primeiras tentativas, Yonvou teve que estar em alerta máximo para localizar de onde as flechas de aço estavam vindo. Ele também impôs restrições e metas a si mesmo para reduzir o tempo gasto em viagens de ida e volta. Ele já havia estado em situações de quase morte diversas vezes. Por exemplo, houve um momento em que ele calculou mal o número de flechas de aço, e uma quase acertou sua cabeça. Houve outro momento em que uma flecha espetou sua mão direita, quase a arrancando. No entanto, a cada vez, Yonvou de alguma forma conseguia escapar da morte e atingir seu objetivo. 6 dias se passaram. Jogador Yonvou Sha. Característica sangue frio. Força 51. Destreza 56. Saúde 55. Poder mágico 21. Habilidades Olhos Draconicos 2,1%, Fortalecimento dos Sentidos 15,1%, Precognição 0%. Eles subiram muito. Yonvou tinha um sorriso de satisfação em seu rosto, enquanto olhava seus pontos de atributos. Eles aumentaram em uma média de quase 40 pontos. Embora seu poder mágico ainda fosse o mesmo, seus outros atributos haviam crescido aos trancos e barrancos. É uma pena que o aumento nos pontos de atributo tenha diminuído desde a minha 8ª tentativa. Seu método de treinamento com as flechas coloridas ajudou suas estatísticas a aumentarem tanto que Yonvou quase não conseguia se acostumar com as mudanças em seu corpo. No entanto, a partir de um certo ponto, seus pontos de atributos pararam de melhorar tão rapidamente. Parecia que havia um limite para o número de pontos que poderiam ser ganhos com as peças escondidas. Além disso, uma vez que as flechas não eram mais uma ameaça para Yonvou, sua melhora começou a diminuir. Ainda assim, devo ser capaz de enfrentar a maioria dos jogadores. Mas, ainda será difícil alcançar os líderes. Ele já estava se acostumando com suas habilidades. Agora, ele podia controlar não apenas sua audição e sentidos ápticos, mas também sua capacidade de ver, cheirar e saborear. Ele também aprendeu uma maneira única de melhorar sua habilidade rapidamente, amplificando todos os seus sentidos ao mesmo tempo, sempre que tinha a chance. Ele tinha até adquirido sinestesia, algo que ele só tinha ouvido falar antes. O mesmo acontece com os olhos draconicos. Os olhos draconicos eram uma habilidade que permitia ao jogador pegar emprestado os olhos da verdade do antigo dragão Calatus dentro de um alcance limitado. Quando Yonvou usou os olhos draconicos pela primeira vez, ele ficou chocado com o que viu. O mundo havia se tornado preto e branco e, em vez de objetos tridimensionais, ele só tinha visto os contornos pretos dos objetos contra um fundo branco. Se algo tivesse uma estrutura separada dentro, ele aparecia em uma escala menor. Era como se ele estivesse olhando para um esboço tosco em uma tela branca. Não. É mais como uma imagem de raio-x ou talvez como clarividência. Os olhos apagavam as aparências externas e projetavam apenas a forma e o interior, e também pareciam refletir a verdade de um objeto ou das linhas que formavam sua composição. Seu irmão havia se referido a eles como imperfeições. Quando ganhei os olhos draconicos, fiquei muito surpreso com este novo mundo. Mas foi só mais tarde que percebi a importância de ver as imperfeições. Yonvou experimentou cortar uma pequena pedra no ponto de chegada que foi projetada para os jogadores se sentarem. Normalmente, uma adaga não seria capaz de penetrar em uma rocha, mas para sua surpresa, ele conseguiu cortar a rocha facilmente como se estivesse cortando um tofu ou um pudim. Ele bateu na pedra para ver se era macia, mas era tão dura quanto as paredes da seção A. A superfície das metades cortadas era lisa, como se tivesse sido lixada. Desde então, Yonvou tinha usado constantemente os olhos draconicos para se treinar para identificar vulnerabilidades que eram fáceis de atacar. Era um nível de crescimento do qual todos se orgulhariam, tudo graças ao fato de que ele se esforçou tanto que nem dormiu. No entanto, Yonvou ainda estava insatisfeito. Se eu tivesse começado com os líderes, já teria chegado à seção I. Se eu ficar para trás por mais tempo, nunca os alcançarei. Era natural que a lacuna continuasse a aumentar à medida que avançavam para o resto das sessões. Yonvou não poderia demorar mais, e ele voltou seus olhos para a sala do chefe. Era hora de uma corrida completa. Asterisco asterisco asterisco. Antes de sair, Yonvou teve um breve momento para meditar e colocar seus pensamentos em ordem. Era algo que ele sempre fazia antes de entrar no campo de batalha, e era um hábito que adquirira de um soldado indiano quando ainda estava na África. Ele poderia se livrar de pensamentos perturbadores e estar completamente focado no combate, assim como estava fazendo agora. Yonvou organizou mentalmente tudo o que ele vinha praticando, o que estava relacionado principalmente às mudanças em seu corpo a partir da melhoria de suas estatísticas e adaptação de suas habilidades e sentidos ao seu corpo. Yonvou queria analisar o movimento de seus músculos e ossos de acordo com diferentes ações. Anteriormente, ele havia ajustado seus sentidos para sentir apenas o que estava ao seu redor. Ele não sabia quando ou de onde uma flecha viria, então ele teve que prestar muita atenção ao exterior para sobreviver. No entanto, agora que tinha espaço para respirar, decidiu focar parte de seus sentidos em seu próprio corpo. Ele tentou observar tantas mudanças físicas tanto quanto pôde, o movimento de seus músculos quando eram estimulados externamente, a reação de seu sistema nervoso, os sons produzidos por seus ossos, as mudanças em seu corpo de acordo com os movimentos que fazia e as diferenças geradas ao usar uma habilidade.
Ele tentou memorizar cada detalhe minucioso de seu corpo para o caso de se encontrar em uma situação desastrosa e ter que escapar. Ele tinha que ter certeza de que ele poderia controlar cada movimento até o nível celular e, para fazer isso, ele tinha que começar com seu corpo. Crack. Em algum ponto, Yonvou vagamente sentiu algo fluindo por seu corpo. Foi fácil descobrir o que era. Poder mágico. Foi mana. Embora estivesse muito fraco, havia mana em seu corpo, afetando-o lentamente à medida que circulava. Sempre que ele ativou uma habilidade, mana se moveu junto com ela. Quando ele usou o fortalecimento dos sentidos, o mana se reuniu ao redor da parte específica do corpo que ele estava focando. E quando ele usou os olhos dracônicos, mana infiltrou-se em seus olhos. Yonvou tentou traçar o caminho pelo qual percorria a mana, para imitá-la, mas o fluxo desapareceu, como se estivesse brincando com ele. Visto isso, ele, mais uma vez, focou totalmente seus sentidos dentro de seu corpo e perseguiu o mana, mas, novamente, ele desapareceu sem deixar vestígios. Yonvou se sentiu um pouco pesado, mas ele decidiu não se esforçar, pois já havia descoberto que a mana era a base das habilidades e que ela estava presente em seu corpo em um estado dormente. Ele só precisava fazer as coisas passo a passo, e, um dia, ele seria capaz de controlar mana. Asterisco asterisco asterisco. 348, 25, 10_01. Yonvou abriu os olhos após terminar sua meditação. Ele se sentiu revigorado, como se tivesse desfrutado de uma boa noite de sono. Seu corpo parecia mais leve do que nunca. Depois de terminar seus preparativos, ele colocou a mochila nos ombros e abriu a porta. Você entrou na sala do chefe da seção A. Existem 88 espantalhos e várias armadilhas que tentarão impedi-lo de avançar. Corte os espantalhos e derrote a sala do chefe. Assim que a mensagem apareceu, uma flecha de aço disparou como se estivesse esperando por este exato momento. Svi. Yonvou instintivamente virou sua adaga de lado e acertou a flecha de aço. Clang. A flecha de aço quicou para cima e voou de volta na direção de onde tinha vindo e ficou presa na armadilha. Pedaços da armadilha caíram do teto. Este foi um movimento que ele praticou durante sua 9ª jornada através da seção A. Ele gostou deste método porque ele podia treinar sua precisão e técnica ao mesmo tempo. Yonvou observou os espantalhos que enchiam a passagem. Pareciam espantalhos comuns, como os que pontilhavam o campo, mas iam se mexendo aos poucos. Seus membros estavam desenfreados, então eles podiam se mover por conta própria e atrapalhar os jogadores que tentavam passar. Eles também parecem bastante sólidos. Uma equipe estava lutando para vencer a sala do chefe por uma semana. Cada vez que Yonvou chegava ao final da sessão A, ele os via sendo bloqueados pelos espantalhos, incapaz de progredir. Os espantalhos não atacaram os jogadores e apenas bloquearam seu caminho. No entanto, essa ação simples foi suficiente para impedi-los de seguir em frente. Cada tentativa dos jogadores de quebrar os espantalhos acabou em fracasso. Eles não caíram quando atacados e não se moveram 1 centímetro quando empurrados. Os únicos vestígios dos ataques aos espantalhos foram arranhões e fuligem. Isso significava que tentar prejudicá-los com força física ou habilidades era inútil. Também havia muitas armadilhas por todo o lugar. Eles eram diferentes dos da seção A, além de flechas de aço, havia flechas envenenadas, flechas de fogo, armadilhas de urso, armadilhas de lança e muito mais. Se os jogadores se preocupassem muito em evitar os espantalhos, era possível que sucumbissem às armadilhas. Mas Yonvou estava confiante. Eu tenho que ir para a seção B imediatamente. Assim, com a adaga cerrada na mão direita, ele saltou para a frente. Svi. Svi. 5 flechas de aço caíram sobre ele. Yonvou nem mesmo olhou para as flechas e balançou levemente a adaga para o lado. Clang. Clang. Eu tenho que me mover mais rápido. Não devo desacelerar. Yonvou colocou mais força em suas pernas. Crack. Rumble. Então o chão afundou na frente de Yonvou, mas ele estava familiarizado com esse tipo de armadilha, e ele já havia esquadrinhado com seu sentido fortalecido. Boom! Yonvou saltou alto no ar sobre o solo afundado. Um abismo sem fundo apareceu abaixo dele, escancarado. Se eu cair, morrerei imediatamente. Yonvou graciosamente deu uma cambalhota sobre a lacuna como se estivesse realizando acrobacias. Ele tentou pousar além do buraco, mas 2 flechas de repente voaram de cada lado. Era difícil evitá-los, mas Yonvou torceu seu corpo como um peão e facilmente repeliu as flechas que disparavam em sua direção. Clang. Clang. As flechas caíram sem força no buraco. Tudo. Yonvou conseguiu pousar com segurança do outro lado do buraco. De repente, ele sentiu um calor vindo do teto. Um fogo rugiu de um pavio escondido, suas labaredas vermelhas esvoaçaram para devorar Yonvou. No entanto, ele já havia ganhado alguma resistência a queimaduras. Ele cobriu a boca com um lenço e correu para o fogo. Ele sacudiu as cinzas de suas roupas e continuou correndo. Ele inclinou a adaga para o lado e a balançou, criando uma rajada de vento que abriu um túnel através das chamas. Aproveitando, ele correu sem perder tempo. Svi. Svi. Junto com as flechas de aço, outras flechas apareceram.
Havia flechas em chamas, flechas venenosas, outras com pontas em forma de anzol e muito mais. Yonvou os evitou, mas quando não conseguiu, ele os bloqueou e desviou. Apesar de seus números, as flechas não conseguiam nem mesmo tocar o cabelo de Yonvou. Era como se ele tivesse olhos para todos os lados. Apesar das armadilhas, Yonvou não diminuiu a velocidade. Ao contrário, sua velocidade aumentava gradualmente conforme seu atributo de saúde aumentava. As outras armadilhas também não fizeram diferença. Armadilhas de urso, armadilhas de fogo, armadilhas de lança, pedras rolantes, nada poderia detê-lo.